Queridos, boa noite a todos. Eu convido os irmãos para abrirmos as nossas Bíblias no Salmo de número 134. Hoje nós vamos encerrar a nossa série expositiva nos Salmos de Peregrinação, a nossa série intitulada Vamos à Casa do Senhor. Enquanto então os irmãos localizam o texto, já informo as crianças que passarei a elas 3 ilustrações durante a exposição. E os pais, depois em casa, façam bom uso das ilustrações no culto doméstico para explicar para os seus filhos o sermão desta noite. Irmãos, Salmo de número 134, convido os irmãos a acompanharem comigo a leitura. Todos localizaram? Estamos lendo aqui na Corrigida Fiel, diz assim: Eis aqui, bendizei ao Senhor todos vós, servos do Senhor, que assistis na casa do Senhor todas as noites. Levantai as vossas mãos no santuário e bendizei ao Senhor. O Senhor que fez o céu e a terra te abençoe desde Sião. Vamos orar, queridos, neste momento, pedir para que o Espírito Santo nos conduza, nos ilumine e nos dê realmente clareza com relação à palavra do nosso Deus. Vamos falar com o Senhor. Ó Pai amado, graças, Senhor, nós te rendemos pela tua verdade que está diante de nós nesse momento. Somos gratos, ó Pai, pela liberdade de nos reunir como igreja e pela bênção que é, ó Pai, podermos ouvir a tua voz, ouvir a tua instrução através da tua verdade. E nesse instante, ó Pai, nós clamamos por nós, clamamos, ó Pai, por nossas vidas, pedindo, ó Pai, para que teu Santo Espírito nos ilumine e nos faça realmente compreender, ó Pai, aquilo que está descrito na tua verdade. Ó Pai, que possamos ter os nossos olhos abertos, ó Pai, diante das riquezas, ó Pai, de toda a profundidade espiritual que há na tua verdade. E que, ó Pai, o nosso coração seja trabalhado de tal forma a crescermos em graça e sermos transformados na medida de Cristo. Ó Pai, fala conosco. Que a tua palavra produza encorajamento naqueles que estiverem desanimados na fé. Que ela, ó Pai, exorte e corrija, ó Pai, apontando os pecados daqueles que carecem, ó Deus, de arrependimento. E que haja em nós realmente uma transformação, ó Deus, de tal forma a seguirmos vivendo uma vida que glorifica o teu santo nome. Trata, Senhor, o nosso coração nessa noite, trabalha a nossa vida, não permita, ó Pai, que distrações, que situações, ó Pai, alheias ao santo culto do Senhor nos façam, ó Deus, perder de vista, perder o foco naquilo que o Senhor tem para nos dizer. Nos ajude, Senhor, para que a nossa mente, para que todo o nosso coração esteja por inteiro, ó Deus, focado em Ti, focado na Tua verdade. Assim oramos, clamamos por isso, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, fazemos esta oração, ó Pai. Amém. Meus irmãos, existe no ser humano uma tendência, que é uma tendência pecaminosa, de nós usarmos muito mal as cerimônias religiosas. Muitos acham que, quando a gente fala de reunião de igreja, acham que não precisam fazer nada além do que ficar ociosos dentro do templo. E nós temos péssimos hábitos de assumir no culto uma postura passiva. Isso se manifesta, meus irmãos, de muitas maneiras, maneiras que são simples, maneiras que são silenciosas. Às vezes o corpo nosso está presente, mas a mente, já foi longe. Você está lá pensando no seu compromisso de amanhã, está pensando ali como que você vai organizar a sua semana, você tem as suas preocupações com relação à sua vida, e você segue pensando assim até o culto terminar. Quando você escuta ali o amém, você fala, acabou, e aí você se levanta e vai embora. A gente participa do culto e a gente canta sem refletir nas palavras que a gente está cantando. A gente ouve as leituras da Escritura, mas é sem atenção. E nós temos o péssimo hábito de tratar momentos sagrados como se eles fossem só parte de uma rotina religiosa. E outras vezes, a gente pensa no culto quase como se ele fosse realmente um evento que a gente só está aqui para assistir. Não é um encontro
do qual nós participamos. A gente vem para cá para assistir. A gente vai avaliar a música que vai ser cantada, vai avaliar a pregação, a gente vai olhar quem está presente, quem não está presente. Só que a gente se esquece, meus irmãos, que nós estamos diante do Criador. E sem perceber, a gente se torna espectador da adoração. A gente não percebe que, na verdade, a gente foi chamado para ser adorador. Isso que eu estou falando aqui, meus irmãos, está muito relacionado com o salmo que nós acabamos de ler. Porque essa situação não é só de hoje. Há muito isso já acontece na vida do povo de Deus. E eu vou passar então uma ilustração para as crianças, e a primeira coisa que as crianças vão desenhar é justamente pessoas reunidas na igreja, só que essas pessoas não estão prestando atenção em nada. A cabeça delas está em outro lugar. E isso, meus irmãos, acontece hoje, mas acontecia no antigo Israel. O povo de Deus sempre esteve sujeito a esse mesmo perigo, independente das épocas. E nós chegamos aqui então hoje nesse último salmo de peregrinação, meus irmãos, e ele foi colocado aqui como último salmo de romagem, não é à toa. Esse salmo aqui, o povo entoava ele depois que eles tinham subido a Jerusalém para prestar culto ao Senhor. Eles prestavam o culto, e quando o culto terminava, eles se preparavam para ir embora para casa. E essa aqui era a última canção que eles entoavam. E eles cantavam essa canção aqui, as pessoas que estavam partindo cantavam com a preocupação de encorajar quem não estava indo para casa. No caso, quem ficava ali. O povo ia, prestava culto e voltava para casa. Mas os sacerdotes, eles permaneciam no templo servindo ao Senhor. E muitos deles viravam à noite nos serviços religiosos. Muitos deles tinham que desempenhar a sua rotina dentro do templo. E eles então passavam a noite nos serviços do Senhor. E o povo então de Deus, quando voltava para casa, eles entoavam essa canção para encorajar quem iria permanecer dentro do templo. E a ideia era, olha, vocês que estão aí dentro do templo, vocês que vão ficar, vocês que vão servir, vocês que ainda vão cultuar, que vocês possam fazer isso com fidelidade bíblica. Que vocês possam fazer isso de maneira a glorificar o nome do nosso Deus. Então esse salmo, meus irmãos, ele é escrito, principalmente, ele é cantado, principalmente para os sacerdotes que naquelas noites, eles deveriam ainda assim prestar culto de forma sincera ao Senhor. E esse mesmo salmo, ele fala, meus irmãos, profundamente ao nosso coração nessa noite. Eu quero então convidar vocês para acompanharem comigo a exposição verso a verso dele. O nosso salmo começa assim: Eis aqui, bendizei ao Senhor todos vós, servos do Senhor, que assistis na casa do Senhor todas as noites. Como eu disse, meus irmãos, o povo regressava para o seu lar. E alguns sacerdotes permaneciam no templo. Ali eles iam queimar incenso, eles iam dar graças ao Senhor, eles iam louvar. Aqui é um ponto importante para a gente sempre se lembrar que a adoração, a vida de louvor ao nosso Deus, ela é contínua. Não é só você vir no culto, bater o ponto e acabou. A presença constante desses homens no culto, diariamente, as 24 horas do templo em funcionamento, é para nos lembrar que louvor, adoração, uma vida de culto a Deus é uma coisa contínua. E o texto então está nos lembrando que quando essas pessoas, os peregrinos, eles saíam do culto, eles direcionavam este salmo aos sacerdotes, os servos do Senhor que aparecem descritos aí no verso de número 1. E eles destinam então essas palavras para aqueles que permaneceriam no templo servindo de pé ali. A ideia da palavra assistir é a ideia de que a pessoa está servindo de pé, está ministrando, está em todo momento em constante movimento ali. Esses que estão na casa do Senhor então recebem como encorajamento essa canção.
E a canção, então, ela convida os servos do Senhor, aqueles que estão constantemente passando a noite ali no templo, convida eles a bendizerem ao Senhor. Algumas traduções começam ali falando: venham, bendigam ao Senhor. Sabe o que é bendizer? A palavra bendizer, ela significa você falar palavras de excelência sobre algo. Então, dizer coisas excelentes sobre algo, no caso aqui, sobre o Senhor, o alvo da nossa adoração. Eu gosto muito de uma definição do Catecismo Maior de Westminster, na pergunta de número 7, a pergunta que fala o que é Deus. Porque essa lista de colocações que a resposta da pergunta traz, elas expressam a excelência do nosso Deus. O texto diz assim: o que é Deus? Deus é espírito em si e por si, infinito em seu ser, glória, bem-aventurança e perfeição, todo suficiente, eterno, imutável, insondável, onipresente, infinito em poder, sabedoria, santidade, justiça, misericórdia e clemência, longânimo e cheio de bondade e verdade. Bendizer ao Senhor é declarar estas e outras verdades que expressam a excelência, a perfeição do nosso Deus. E o Salmo, então, meus irmãos, ele está encorajando a adoração bíblica. Ele está encorajando aqueles que constantemente estão no templo e que são aqueles que correm o perigo de se acostumarem com o sagrado. É um salmo lembrando para eles que, gente, não é para banalizar o que está acontecendo aqui. Gente, vocês estão diante de alguém que é digno de todas as excelências. Então vocês precisam prestar culto continuamente a Ele de forma correta. Então bendigam a esse Senhor, contemplem quem é esse Senhor. Perceba, meus irmãos, o Salmo está lembrando para a gente que existe uma grande ferramenta que é a canção bíblica. É uma grande ferramenta de encorajamento dentro do culto. Então pense, a forma como você e eu cantamos, meus irmãos, a forma como a gente entoa as canções no culto, isso pode ser instrumento de Deus para que Ele, agindo com graça, produza encorajamento em muitos que precisam. Então para de cantar fraquinho, para de cantar desanimado. A equipe de música fala para mim: ó, pastor, tem uns irmãos ali que dá vontade de chegar assim: ó, acorda! Porque tá inerte, não desperta. Então, queridos, perceba como o Salmo ele nos lembra uma verdade preciosa da palavra do nosso Deus. Aquilo que é expresso lá em Colossenses, quando fala para a gente se instruir, fazer isso com salmos, hinos e cânticos espirituais. Crianças, vocês vão desenhar a igreja cantando uns para os outros. Uma igreja animada cantando uns para os outros. E, meus irmãos, o povo de Israel, por meio dessa canção, eles estavam encorajando os sacerdotes que tinham que fazer ali o seu turno da noite, estavam encorajando cada um deles a servirem a Deus de forma correta, a prestarem um culto que é realmente um culto bíblico. E a partir do verso 2, então, este salmo ele vai falar como que esses sacerdotes eles poderiam prestar um culto bíblico ao Senhor. E o verso 2 fala então: levantai as vossas mãos no santuário e bendizei ao Senhor. Nesse verso, meus irmãos, aqui tem duas expressões que elas nos ajudam a entender as dimensões do culto bíblico. E esse culto bíblico deveria ser prestado, então, pelos sacerdotes aqui do turno da noite. O texto ele fala aqui, meus irmãos, que quando nós nos reunimos como igreja, a gente precisa entender que prestar culto envolve as nossas ações, no caso ele está falando aqui levantar as mãos, e envolve o nosso ser, que está relacionado com o bendizer ao Senhor. O texto está nos lembrando que ação e ser são duas coisas que não podem ser dissociadas, elas não podem ser separadas.
As nossas ações e aquilo que nós somos, o nosso interior, tem que caminhar junto no culto ao Senhor. Ao falar sobre as ações aqui, o levantar as mãos, o Salmo está lembrando para a gente que na Escritura, na palavra do nosso Deus, existem expressões físicas que fazem parte do culto. No culto bíblico, meus irmãos, há momentos onde as pessoas elas inclinam as suas cabeças. Já percebeu que a gente vai orar, a gente faz assim? A gente nem sabe por que a gente faz assim às vezes, mas o inclinar a cabeça é a ideia de você tomar essa postura como honra a Deus, como reverência. Na Bíblia você vê pessoas adorando ao Senhor prostrados como sinal de total rendição. Você vê pessoas se ajoelhando como sinal de auto-humilhação e de submissão. E eu não vou entrar no detalhe de tudo isso aqui, se depois você quiser a gente conversa melhor sobre essas expressões físicas do culto, mas aqui, conforme o nosso texto, as pessoas também elas levantavam as mãos no santuário. Os sacerdotes estavam sendo convocados a fazer isso. Levantar a mão é sinal de rendição. É a ideia de uma entrega, de uma total dependência. Sabe quando o seu filhinho pequenininho estende o braço assim, mãe, pai, me pega? É isso que a gente está fazendo quando a gente está levantando a mão. É a criança estendendo a mão para os braços do pai, reconhecendo que, olha, eu dependo de ti, eu preciso de ti, estou rendido a ti. Então o gesto faz parte do culto. Não é todo gesto, aqueles que estão conforme as ordenanças do Senhor. Mas além das ações, além dos gestos físicos, culto, meus irmãos, envolve as nossas expressões, fugiu a palavra aqui agora? Fugiu a palavra, meus irmãos. A disposição do nosso coração. Aí, voltou. Culto, meus irmãos, tem a ver com o nosso coração, com o nosso ser. A ideia ali é de que não basta só uma expressão física, mas se o interior ele está vazio, se o interior não tem sinceridade, se não é algo feito de coração, não adianta cultuar o Senhor. E a palavra bendizer ao Senhor, ela envolve essa disposição do nosso coração. Só bendiz ao Senhor, só é possível bendizer ao Senhor, meus irmãos, quando existe em nós temor, reverência, admiração, devoção, respeito, piedade. E tudo isso que eu acabei de falar é fruto da obra de Cristo em nós. É Deus tratando o nosso interior. Em outras palavras, é Deus lembrando que, olha, jorra do coração aquilo que ele está cheio. E se Cristo trabalha com graça em nós, nós estaremos aptos para bendizer ao Senhor. Então, nenhum culto, meus irmãos, ele deve ser feito de forma casual. Culto sem disposição correta, sem uma transformação genuína da graça de Cristo, é um culto que vai ser rejeitado pelo Deus vivo. E o Salmo, então, ele está lembrando que os sacerdotes que estão aqui nesse templo, eles precisavam ser encorajados para prestar esse culto, um culto que apontava realmente para Cristo, fazendo essas duas coisas, cuidando tanto das ações quanto do próprio ser. Então pensa, eles estão no turno da noite, não tem muito movimento no templo. O pessoal vai mais de dia para apresentar as suas ofertas, mas durante a noite o movimento é parado. E é ali que é perigoso. Porque nesse momento onde as coisas estão mais tranquilas, eles podem dar lugar à ociosidade. Eles podem dar lugar a banalidades. Eles podem, ao invés de dedicar o tempo ao Senhor, para glorificar ao Senhor, perder tempo com outras coisas. E o texto, então, está lembrando que, olha, cada sacerdote que serve no templo precisa glorificar a Deus através da vida deles. E eles precisam realmente adorar ao Senhor com o seu corpo e com todo o seu ser. É isso que o verso 2 está lembrando os sacerdotes aqui. Crianças, vocês vão desenhar os sacerdotes no templo, levantando as mãos
e vocês vão desenhar um balãozinho de fala, onde vocês vão escrever um elogio para Deus ali dentro desse balão. Então, os sacerdotes levantando as mãos e bendizendo ao Senhor. Meus irmãos, a primeira parte então desse salmo, o verso 1 e o verso 2, ele nada mais é do que um chamado do povo de Deus, um encorajamento que eles estão dando aos sacerdotes que vão servir à noite no templo, para que o culto deles seja realmente agradável ao Senhor. E aí, a partir do verso 3, nós temos então uma resposta dos sacerdotes diante do encorajamento que é dado a eles pelo povo de Deus. O texto está dizendo para a gente, verso 3: O Senhor que fez o céu e a terra te abençoe desde Sião. Irmãos, em resposta ao encorajamento, os sacerdotes eles também encorajam. E eles abençoam, então, o povo de Deus. E ao abençoar aqui, eles fazem menção de Deus como o Senhor que fez o céu e a terra. Quem se lembra lá no comecinho das exposições que nós fizemos aqui nos Salmos de Romagem, vocês vão lembrar que no Salmo 121, ele, ao falar do Senhor que fez o céu e a terra, ele está fazendo uma referência a Deus como Criador. Sabe por que o sacerdote abençoa o povo e fala assim, ó, que o Senhor que fez o céu e a terra abençoe vocês? Porque não tem nada, meus irmãos, que o Criador não possa fazer. Dizer que Deus é aquele que fez o céu e a terra é falar que aquele que tem nas mãos todo o domínio, todas as riquezas, esse, meus irmãos, é capaz de conceder maravilhosas bênçãos ao seu povo. Não tem nada que ele não possa fazer. A gente acabou de cantar aqui, no céu, na terra, que maravilhas. Não espere a afinação da minha parte. Mas fala, vai operando o poder do Senhor. Aí fala, mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. Meus irmãos, Deus, ele derrama maravilhosas bênçãos sobre a vida do seu povo escolhido em Cristo, incluindo a salvação, que é a bênção primeira. E ao mencionar então Deus aqui como Criador, ele está lembrando esse povo. Gente, que bom ouvir de vocês todo esse encorajamento. E o meu desejo é que o Senhor, que é capaz de fazer todas as coisas, derrame bênçãos sobre a vida de vocês. Vocês que estão indo embora agora para casa, que a bênção do Senhor seja sobre a vida de vocês. Ele que é Criador, pode fazer todas as coisas. Só que os sacerdotes, eles são tão cuidadosos ao administrar a bênção ali, que eles sabem que pode ser que exista algum crente ali da época que pense que o fato de Deus ser Criador não significa que ele esteja perto de nós. É um Deus que fez todas as coisas. Mas pode ser visto como um Deus distante. E por isso, eles falam a respeito de Sião. Eles falam, o Senhor que fez o céu e a terra te abençoe desde Sião. Sião, meus irmãos, vocês sabem que são os montes onde está Jerusalém. Jerusalém é onde está o templo, é onde Deus habita. O salmista, na expressão aqui da bênção dos sacerdotes, ele está lembrando, olha, sim, Deus é Criador, mas Ele é um Deus presente. Ele está presente em Sião. Ele está perto. Não é um Deus distante, mas é um Senhor que Ele é acessível. E através dessa verdade aqui, então, meus irmãos, o povo de Deus estava sendo encorajado a se aproximar de Deus, se aproximar dele com liberdade, se aproximar dele com confiança, convictos de que, olha, nós podemos ir à presença de Deus porque Ele é um Pai que nos acolhe. E os sacerdotes, então, eles estavam lembrando o povo aqui que há um Deus que é Criador, mas que é um Deus que se aproxima do seu povo, que o adora. E esse Deus os abençoa graciosamente. E o Salmo termina, então, lembrando essa verdade. E eu quero, então, aqui encerrar essa exposição, meus irmãos. Eu iniciei ela falando justamente a respeito do perigo de nós nos tornarmos espectadores no culto. De nós nos tornarmos apenas presentes de corpo, mas distantes no coração.
E esse salmo aqui, então, ele mostra que o culto ao nosso Deus, ele não pode ser tratado com passividade. Ao final aqui da peregrinação, enquanto o povo estava retornando para casa, eles estavam encorajando os sacerdotes. Eles estavam falando, você que vai permanecer no templo, continue bendizendo ao Senhor, faça isso com todo o seu corpo, faça isso com todo o seu ser. Isso aqui, meus irmãos, é um chamado para uma adoração verdadeira. É um chamado para que a gente possa unir o nosso corpo e o nosso coração, o nosso corpo e a nossa devoção. É um chamado para a gente se apresentar diante de Deus para prestar culto, fazendo isso com excelência. Em resposta a isso, ao esse encorajamento, os sacerdotes, eles lembraram o povo, olha, o nosso Deus, o Senhor, o Criador dos céus e da terra, ele se faz presente aqui. E é ele que nos abençoa graciosamente. Então, meus irmãos, esse salmo é para ensinar a mim e a você que o nosso Deus, ele nos chama para adoração e nós precisamos refletir sobre a forma como nós temos prestado culto a Deus hoje, a forma como nós temos nos aproximado para cultuar o nosso Deus. E eu vou colocar aqui então 3 lições, 3 aplicações para a nossa vida. E a primeira delas, para mim e para você, nós precisamos, meus irmãos, examinar a nossa postura no culto. Então, examine a sua postura no culto. Esse salmo aqui, meus irmãos, apesar de ser uma mensagem encorajadora para os sacerdotes, para mim e para você é uma mensagem confrontadora. Porque nós precisamos fazer a seguinte pergunta. Pense, quando você participa do culto, você está realmente adorando ou você só está presente aqui no ambiente? Estar aqui no templo, meus irmãos, você só vir aqui, não é prestar culto ao Senhor. Se a sua mente não está constantemente focada no Senhor, se você está com a mente distraída, se você canta sem prestar atenção, se você ouve a palavra e não tem envolvimento da sua parte, você está transformando um encontro com Deus em uma simples rotina religiosa. E é por isso, então, meus irmãos, que a gente tem que se preparar para o culto. A gente já estudou na escola dominical sobre doutrina da preparação, sobre o preparar-se para o dia do Senhor. Então se prepare para o culto, chegue com antecedência, aquiete o seu coração em oração, decida conscientemente participar. Ouça a palavra de Deus com envolvimento. Você que é pai, você que é mãe, você é responsável pelo seu filho. Olha para ver se ele está cultuando. Olha para ver se ele está orando, se ele está lendo a palavra, se ele está cantando, se ele está prestando atenção no sermão. Queridos, nós precisamos participar, nos envolver do culto do Senhor. Então não venha apenas para assistir, venha com a disposição de adorar. E essa é a primeira coisa que a gente tem que pensar, examina a sua postura de culto. A segunda coisa aqui, você e eu, nós precisamos adorar ao nosso Deus com todo o nosso ser. Então, meus irmãos, o chamado aqui de levantar as mãos e bendizer ao Senhor é para lembrar a gente que, olha, culto é corpo e coração. Não adianta você vir aqui e simplesmente prestar para Deus uma adoração que ela é fria, que ela é mecânica, ou uma adoração que ela é só exterior, que não envolve o seu interior. Então se envolva intencionalmente, cante, mas preste atenção no que você está dizendo ali. Acompanhe a leitura da Escritura e faça isso com reverência. Ouça a pregação e ouça falando, Senhor, transforma a minha vida. Ouça desejoso de transformação. Então faça do seu cultuar um ato deliberado de devoção, um oferecimento a Deus não só da sua presença, mas da sua atenção e do seu coração. Então adore a Deus com todo o seu ser. E por último, não menos importante, lembre-se de diante de quem você está. Lembre-se de diante de quem você está. Esse salmo, meus irmãos, ele termina lembrando que o nosso Deus é aquele que abençoa o seu povo.
E Ele é capaz de fazer isso porque Ele é o Senhor que fez os céus e a terra. E Ele é alguém que está próximo do seu povo. Então, quando a gente está aqui para prestar culto ao Senhor, os irmãos, a gente está diante do Criador que se revela e que abençoa o seu povo. Então, cultive uma postura de reverência. Cultive uma expectativa espiritual. A gente começa o culto com a chamada adoração. A gente fala, olha, o nosso Deus se faz presente, Ele é grandioso, Ele está chamando você para adorar. Então venha com uma expectativa espiritual. Então entre consciente da grandeza de Deus nesse culto. Então abandone as suas distrações desnecessárias. E participe com alegria, participe com temor. Então, quanto mais você se lembrar de quem Deus é, mais o seu coração ele vai ser conduzido à adoração com sinceridade, com gratidão. Então, lembre-se, cada culto, cada momento onde a igreja está reunida, lembre-se de diante de quem você está. Irmãos, vamos orar neste momento e pedir para que o nosso Deus trabalhe o nosso coração, para que o nosso cultuar ele seja realmente de tal forma a glorificar o nome dele. Vamos orar. Senhor Deus, Pai amado, ó Pai, nós somos imensamente gratos a Deus pela Tua palavra e te louvamos, Senhor, porque o Senhor trabalha as mais diversas áreas da nossa vida e somos gratos por toda essa série de exposições nos Salmos de Romagem, onde o Senhor, ó Pai, de forma graciosa nos lembrou diversas situações e muitas verdades a respeito da caminhada cristã, da vida contigo. E te louvamos hoje, ó Pai, pela bênção que é poder refletir a respeito da nossa vida de culto. E nós clamamos, ó Pai, para que o Senhor trate o nosso viver, para que a nossa postura de culto, ela seja realmente conforme a Tua vontade. Ó Pai, trate todo o nosso ser, trabalhe o nosso entendimento, e que o nosso entendimento, ó Pai, possa moldar realmente o nosso caráter e possa, ó Pai, redundar em ações práticas que glorifiquem, ó Pai, o Teu santo nome. Senhor, que o nosso prestar culto, ele seja feito com reverência, seja feito, ó Pai, com temor de alguém que sabe que está diante do Criador dos céus e da terra. Que o nosso prestar culto, ó Pai, seja realmente uma expressão de uma vida piedosa, de uma vida, ó Pai, que está sendo trabalhada pela graça do Senhor Jesus para ser transformado a cada dia, para ser conforme Ele é. Ó Pai, nos trabalhe, Senhor, e nos ajude para que o nosso culto, ó Pai, glorifique o Teu santo nome. Tem misericórdia de nós, Senhor, porque a nossa mente, ela se distrai. Porque a nossa mente, ó Pai, ela se ocupa muitas vezes com banalidades. Porque o nosso coração, ó Deus, ele se permite ser conduzido por outros caminhos. E muitas vezes, ó Pai, o nosso pensamento, ó Pai, ele não está focado em Ti. Como nós aprendemos hoje de manhã, ó Pai, por muitas vezes a impiedade, ó Pai, ela toma conta. E o nosso pensar não está focado no Senhor. O nosso conduzir a vida não está realmente focado em Ti. Então nos trate, Senhor, e nos ajude para que o nosso culto, ó Pai, ele transmita realmente a verdade do Evangelho. Que as nossas posturas, ó Pai, os nossos gestos, o nosso corpo, ó Pai, o nosso coração sejam um testemunho vivo, ó Pai, da verdade do Evangelho que transforma vidas e que faz com que andemos segundo a Tua verdade. Cuida de nós, ó Pai, para que a nossa adoração seja realizada, ó Pai, com todo o nosso ser, nosso corpo, nosso coração. E, ó Pai, que possamos ter sempre ciência da Tua presença, que possamos lembrar, ó Pai, diante de quem nós estamos, para que o nosso temor, a nossa reverência, Senhor, elas possam realmente ser genuínas. Que possamos Te adorar, ó Pai, em espírito e em verdade. Clamamos por isso, trabalhe o nosso viver, nos desafie, ó Pai, para que nessa semana possamos avaliar, ponderar e nos preparar para o próximo domingo, para que o nosso culto a Deus seja uma bênção e para que, acima de tudo, ó Pai, o Teu nome seja glorificado.
Assim oramos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus oramos. Amém.